Dizem que quando você escuta um uivo nas montanhas de Minas, nunca é só um cachorro. Dizem que nas noites de lua quase cheia, tem algo que anda pela Serra da Mantiqueira, algo que não deveria existir. E naquela madrugada, eu descobri que algumas lendas não são histórias para assustar criança. São avisos. Boa noite, Rhodes. Meu nome é Tiago, tenho 28 anos e estou falando direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje eu vou contar a experiência que mudou completamente a forma como eu enxergo o mundo e, principalmente, as lendas que cresci ouvindo. Em 2019, eu viajei para Carrancas, no sul de Minas, para registrar algumas trilhas e cachoeiras para um projeto que estava fazendo. Carrancas é conhecida como a Terra das Cachoeiras, mas também tem outra fama, mais antiga, mais sinistras. Os moradores dizem que ali, entre a Lapa da Onça, a Cachoeira do Escorrega e a Serra das Broas, existiam aparições, gritos noturnos e histórias de um homem que vira bicho. Contos que já aparecem em relatórios antigos da região desde o século XIX. Achei interessante. Eu nunca levei a sério essas coisas, até aquela noite. Eu tinha subido a serra no final da tarde para fotografar o pôr do sol. Só que a trilha demorou mais do que eu esperava, e quando percebi, a noite tinha caído muito rápido. O vento começou a ficar frio, e a mata ficou tão silenciosa que até o som da minha respiração parecia alto. Foi então que eu ouvi um uivo. Não parecia de cachorro. Era mais profundo, arrastado, grave, e parecia vir de um lugar bem distante, como se o som atravessasse toda a serra. Eu juro, aquilo me assustou e me deixou em estado de alerta. Quando voltei a caminhar, notei pegadas. Eram muito grandes para qualquer animal comum da região. Pareciam marcas de lobo, mas Carrancas não tem lobos. E as marcas tinham um detalhe curioso: 4 dedos de animal, mas com um quinto, parecido com um dedo humano. Cheguei à cidade já tarde, ainda em alerta. Parei em um bar simples, perto da igreja. Me sentei em frente ao balcão e comentei que tinha ouvido um uivo estranho na serra. O dono do bar parou de limpar o balcão. 2 senhoras que estavam conversando ficaram em silêncio. E um senhor de uns 80 anos, chapéu de couro, me chamou com o dedo. Sentei ao lado dele e ele me disse baixo: "Você subiu para aquelas bandas hoje, né? Então escuta o que vou te falar, porque você deu sorte de voltar." "Sorte?" eu perguntei. "Na Mantiqueira não é bom andar sozinho quando a lua está crescendo. O bicho anda, e ele sente cheiro de gente." Perguntei se ele falava do lobisomem. Ele apenas cruzou os dedos, como se pedisse proteção, e respondeu: "Aqui não se fala esse nome de noite, moço. Aqui a gente só chama de o andante." Eu deveria ter ido embora no dia seguinte, mas precisava terminar meu trabalho. Decidi voltar à serra, mas desta vez mais cedo. Enquanto eu fotografava uma clareira perto da Cachoeira da Fumaça, um morador se aproximou apressado, visivelmente nervoso. Era o mesmo senhor do bar. Ele veio caminhando rápido, respirando forte. "Vá embora agora." "O que está acontecendo?" perguntei. "A marca apareceu. Ele passou por aqui ontem." Ele apontou para uma pedra inclinada. Havia um arranhão profundo, como se algo com unhas enormes tivesse escorregado ali. Aquilo não parecia ser de nenhum animal conhecido. Quando tentei agradecer e ir embora, ele segurou meu braço com força. "Se você ouvir 3 estalos no mato, corra. Ele anuncia antes de atacar." Até aquele momento, eu não sabia se ele falava sério ou se queria apenas me assustar. Mas naquela noite, descobri. Estava hospedado numa pousada simples,
na parte alta da cidade. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho seco, como algo batendo na parede de fora. Pensei que fossem galhos, mas aí veio um segundo som, e depois um terceiro. 3 estalos. Olhei pela janela. Não vi nada. E o vento trazia um cheiro estranho. Um cheiro de ferro, de sangue. De repente, ouvi passos pesados na varanda. Passos que não eram humanos, mas também não eram de animais. Algo raspou na porta, como se arranhasse, devagar, testando a resistência da madeira. Fiquei absolutamente assustado. Foi então que ele soltou o uivo, e eu senti, na hora, um mix de emoções que me confundiu ao ponto de não conseguir entender se aquilo era algo real ou não. Quando os passos se afastaram, aproveitei a brecha, peguei a mochila, pulei a janela e corri pela estrada de terra. A lua iluminava o caminho, mas isso só deixava tudo mais visível, inclusive as sombras se movendo atrás de mim. Eu sentia que a coisa me seguia. Eu ouvia o som das patas. 4, depois 2, depois 4 de novo. Como se variasse a postura como de um humano para um animal. Quando olhei para trás por um segundo, vi apenas 2 coisas: olhos amarelos e dentes grandes. Corri até alcançar a estrada asfaltada. Lá, finalmente, passaram 2 rapazes de carro que me ajudaram a voltar à pousada por outro caminho. Entraram comigo correndo na pousada para buscar minhas coisas, mas não encontramos nada. Nada. Nenhuma pegada. Nenhum arranhão. Como se aquilo nunca tivesse estado lá. Mas eu sei o que vi. E até hoje, quando lembro daquele cheiro, daquele uivo, eu sinto o mesmo arrepio descendo pela coluna. Antes de ir embora da cidade de vez, passei no bar para agradecer ao senhor que tinha tentado me alertar. Mas o dono do bar me disse uma coisa que me deixou inquieto. O velho Antônio faleceu faz 3 anos, moço. Ele não te encontrou ontem. Ele não encontrou ninguém. Eu não respondi. Só saí dali sentindo que alguma coisa estava profundamente errada. Como se alguém, ou alguma coisa, quisesse que eu fosse embora daquela serra a qualquer custo. E eu fui. E aquele lugar me fez entender que algumas lendas não foram feitas para serem desafiadas. Foram feitas para serem respeitadas. E hoje, mais calmo, penso que eu poderia ter pego a câmera para fotografar o bicho e provar que isso não é só mais uma lenda. Mas na hora do desespero, a gente não consegue pensar em nada, a não ser correr.